Olá, queridos alunos. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu vou usar uma estratégia de devolutiva um pouco diferente, né? Uma ferramenta um pouco diferente do habitual. Vai seguir a devolutiva por escrito, em anexo, mas eu quero retomar um pouquinho as organelas celulares, né? Organelas vêm de órgão, são pequenas estruturas que realizam funções vitais. Não se preocupem que nós não vamos ver os 22 slides, né? Nós vamos só retomar rapidinho aqui as células, né? Em azul, à minha esquerda, eu tenho aqui a célula animal, né? Uma estrutura presente somente na célula animal seriam os centríolos. E, do outro lado, em verde aqui, nós temos a célula vegetal. Na célula vegetal é bem observável, bem visível, a membrana, a parede celular, né, que dá delimitação à célula, que delimita a membrana da célula. Bem observável aqui. E a estrutura que está presente somente nos vegetais para realizar a fotossíntese são os cloroplastos, tá? Então, está bem nítida aqui as organelas que a célula animal possui e que a célula vegetal possui e vice-versa, certo? Seguindo aqui, vamos para o citoplasma. O citoplasma é a parte intermediária da célula e é onde ocorre a maioria das reações dentro da estrutura da célula, né? É uma estrutura intermediária e que abriga todos os pequenos órgãos que nós chamamos de organelas, tá? Que garantem a sobrevivência da célula. Eu particularmente gosto muito dessas estruturas aqui, dessas organelas, porque se nós temos olhos azuis, verdes, castanhos, cabelo claro, cabelo escuro, pele clara, pele mais morena, quem trouxe essa característica foi eles, né? Os ribossomos são responsáveis por essas características. Por quê? Porque eles são responsáveis pela produção de proteínas, tá? O que são proteínas? Elas se manifestam para nós em cor dos olhos, aspecto do cabelo, cor da pele, então, né? Além da própria carne, né? Unha, enfim, cartilagem, né? Então, os ribossomos, eles sintetizam as proteínas, tá? São estruturas extremamente pequenininhas, mas que têm uma função primordial dentro da célula, ok? Centríolos. Os centríolos, né, garantem que a célula se replique, ou seja, aos pares, eles sempre estão próximos ao núcleo e eles participam do processo de divisão celular. Então, a célula consegue se multiplicar graças aos centríolos, né? Então, o centríolo sempre vai estar relacionado com a divisão celular. Seguindo para a próxima organela, nós teremos o retículo endoplasmático. Como diz lá na musiquinha, né? Vocês têm lá uma paródia das células, da célula, para memorizar as funções de cada organela celular. E diz que o retículo apresenta a função de transportar, porque ele atua no transporte de diversas substâncias dentro da célula. Por que transporte? Quando eu olho nessa visão mais detalhada aqui do retículo endoplasmático, dá a impressão que ele é um sistema de tubulação, justamente para quê? Para facilitar o transporte de substâncias, ok? A próxima estrutura é como se fosse uma série de estruturas empilhadas. Por quê? Ela tem uma função de secretar, né, de secreção celular, ou seja, ela recebe, ela transforma e ela libera substâncias no interior de vesículas que atuarão dentro e fora da célula, tá? Então, responsável pela secreção celular, tá? Então, numa visão aérea, digamos assim, nós observamos que quem
secreta as substâncias no interior da célula seria o complexo golgiense, tá? Ou complexo de Golgi, ou aparelho de Golgi, como pode aparecer em algumas questões. Essa estrutura, essa organela celular, eu diria que ela é mais gulosa. Ela realiza a digestão. Todo o alimento consumido pela célula é digerido pelos lisossomos, tá? Os lisossomos, inclusive, eles podem autodestruir uma célula se eles estiverem em grande número. Por quê? Realizam o processo de digestão celular. Então, os alimentos que dão entrada no interior da célula serão convertidos em energia, mas quem degrada, né, faz a digestão são os lisossomos, certo? Falando em energia, nós temos aqui a casinha das máquinas da célula, que são as mitocôndrias, responsáveis por um processo de produção de energia, de liberação de energia, né, chamado respiração celular. E as mitocôndrias são conhecidas como casinha das máquinas, tá? Por quê? Quando é digerido o alimento, com o auxílio do oxigênio, a célula consegue transformar o alimento em energia. Então, a célula utiliza o combustível. Quando eu falo em cloroplasto, eu falo de uma estrutura presente somente nos vegetais e que está diretamente relacionado com o processo de fotossíntese. Fotossíntese, vocês sabem que é o processo de produção de energia da planta, onde ela capta gás carbônico da atmosfera, água do solo, na presença de luz e clorofila que estão nos cloroplastos, ela consegue produzir o quê? A glicose, que é um tipo de açúcar, um carboidrato, e ainda libera oxigênio para a atmosfera. Portanto, um processo muito importante para nós, a fotossíntese. Lembrando aqui, cloroplasto só tem em célula de origem vegetal, tá? Não esqueça aqui, olhem a parede celular, depois vocês vão entender o porquê. Vacúolos são considerados depósitos, né? A dispensa da célula, justamente porque a principal função é armazenar água e outras substâncias orgânicas no interior da célula, tá? Então, acabam ocupando uma grande parte do citoplasma da célula, justamente porque guardam muita água. A parede celular, como eu já falei para vocês, ela é o delimitador, né? A fronteira da célula, ela que garante o que entra, o que sai e dá uma forma à célula, tá certo? Aqui vocês podem comparar, né? A parede celular da célula de um vegetal e aqui nós temos uma bactéria para vocês analisar a parede celular, ok? E agora nós vamos lá para o nosso quiz, o quiz sobre as organelas celulares, tá? Aqui os dados que eu sempre peço para vocês, né? O e-mail, o nome. E na primeira questão, qual organela responsável pela digestão celular? Vocês lembram que eu falei para vocês que são os lisossomos, né? Quando eu falo em mitocôndrias, o que eu lembro? Eu lembro da produção de energia. Questão número 3. Quando eu me refiro à função de respiração celular, eu também me refiro às mitocôndrias. Questão número 4. São tipos de organelas somente dos são tipos de organelas celulares dos animais, exceto, quer dizer, menos quem? Os cloroplastos, que estão direcionados à função de realizar a fotossíntese. Então, os animais não fazem fotossíntese, lembrando disso, né? Importante. Questão número 5. Os componentes do citoplasma da célula.
exceto, quer dizer, quem está fora? A parede celular. A parede celular, ela é um componente da membrana, ela delimita a célula, tá? Ela é a delimitadora da célula, ok? Na número 6, no citoplasma de uma célula eucarionte, é possível observar diversas estruturas com funções variadas que garantem a sobrevivência da célula. Quem são essas estruturas? São pequenos órgãos que realizam funções vitais, que nós chamamos de organelas celulares ou organelas citoplasmáticas, ok? Seguindo aqui, houve um equívoco na hora de colocar lá o feedback, o gabarito do quiz, né? A organela celular é responsável pela função de secreção celular não é o retículo endoplasmático, e sim o complexo de Golgi. Como eu cometi um erro, uma gafe, né? Então, vocês vão ganhar um pontinho lá na atividade, não se preocupem, tá? Foi visto agora que eu fui fazer a devolutiva para vocês. Seguindo aqui. A organela celular responsável pela produção de certas proteínas. Vocês recordam que eu falei que eram os ribossomos, ou seja, os ribossomos produzem proteínas que determinam as nossas características. Lembrando lá da estrutura da célula, organelas que são originárias do aparelho de Golgi, o complexo de Golgi. São bolsas membranosas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias orgânicas, ou seja, aí eu já matei a charada. Estas organelas são responsáveis pela digestão intracelular e sua produção excessiva pode destruir uma célula por autodigestão, ou seja, a célula produz o processo de autofagia, ela se destrói a si mesma. Então, são os nossos queridos lisossomos, como eu falei, as organelas mais gulosas. E a 10 e última, para a gente encerrar, não são envolvidos por membrana, atuam no processo de divisão celular e também estão ligadas à organização do citoesqueleto e em movimentos de flagelos e cílios. De quem eu estou falando? Dos nossos queridos centríolos. Então, pessoal, espero que essa devolutiva tenha ficado claro para vocês. Segue em anexo a devolutiva por escrito. Também eu quis fazer uma retomada do conteúdo, né? Desejo que vocês continuem estudando, se dedicando, lendo bastante, fazendo todas as atividades. Em breve estaremos todos juntos. Muito obrigada pela atenção. Um abraço. Tudo de bom para vocês.